Então, na aula de hoje, nós vamos começar a ver esse tópico de transformações canônicas, que é um tópico bem interessante, um tanto abstrato em alguns momentos, mas a gente vai carregar esse conceito pelos próximos 2 ou 3 capítulos aqui do curso. Então, vamos ver se a gente consegue entender exatamente o que são essas transformações e qual é a importância delas. Então, existem 2 maneiras de fazer transformações canônicas, e nós vamos ver uma delas hoje, que é através de funções geratrizes. Na aula que vem, a gente vai ver uma outra maneira de fazer isso, usando o conceito de colchetes de Poisson. Então, vamos começar, então, com a motivação, o que são essas transformações e por que é importante estudá-las. Então, eu estava começando a preparar aqui. Então, olha só, a gente parte de uma lei fundamental, que é a segunda lei de Newton, né, que descreve o movimento de partículas sob a ação de forças, e transforma essa equação nesse formalismo de Lagrange, que é muito útil quando a gente tem vínculos no sistema e quando as forças aplicadas são deriváveis em potencial, né? Então, a lagrangiana fica essencialmente T menos V, onde V é o potencial associado às forças aplicadas. E essa formulação de Lagrange ela tem uma vantagem muito grande, que é a invariância de forma por escolha de coordenadas, né? Então, se a gente escolhe um conjunto de coordenadas generalizadas Q para descrever o sistema, se você mudar para um outro conjunto, né, que nem aquele problema do plano inclinado, onde escorre uma massinha desliza. Então, você pode escolher as coordenadas de várias maneiras e, independente da maneira que você escolha, as equações mantêm a mesma forma. São sempre essas equações. Então, daí a gente mudou para uma formulação alternativa, que é a formulação das equações de Hamilton. Então, a gente define, né, a hamiltoniana como soma de PI, QI ponto menos L, onde o PI é DL de QI ponto. Então, essas equações têm esse formato que está aqui. E a gente pode se perguntar, será que as equações de Hamilton também mantêm a sua invariância de forma quando a gente muda de coordenadas? Então, a resposta é não. No entanto, a gente vai ter uma vantagem grande aqui que a gente não tem na formulação hamiltoniana. Então, a pergunta é a seguinte: imagina que eu mudo de coordenadas. Opa, deixa eu trocar aqui. Eu faço uma transformação das variáveis. Você vê, na formulação de Lagrange, as variáveis são os Qs. Na formulação de Hamilton, as variáveis são os Qs e os Ps. Então, eu posso pensar numa transformação de variáveis assim, ó. As novas coordenadas, eu vou chamar de Qzão, são funções de todas as coordenadas e todos os momentos que eu tinha originalmente. E os novos momentos vão ser funções também de todo mundo. Não tem por que eu me restringir a transformações onde Qzão só depende de Qzinho e Pzão só depende de Pzinho. Já que eu estou no espaço de fases, eu posso pensar em transformações bem gerais dessa forma. E a pergunta é o seguinte: será que, se eu calcular QI ponto e PI ponto, essas equações vão poder ser escritas dessa forma? Será que existe uma função K de Qzão e Pzão e do tempo, tal que Q ponto é dk de Pzão e P ponto é menos dk de Qzão? Não é óbvio que isso seja verdade, a gente vai ver isso de várias maneiras. Então, o conjunto de transformações que preserva, então, um conjunto de transformações dessa forma,
que preserva as equações de Hamilton, onde existe uma função k, tal que as equações de movimento para Q ponto e P ponto têm essa forma, são ditas canônicas. Tá? E nem toda transformação que a gente possa fazer vai ser canônica. Né? Por exemplo, então a resposta genérica é não. Certo? Mas existem transformações que respeitam essa propriedade. Certo? E essas transformações são as transformações canônicas. Por definição, a gente chama elas de transformações canônicas. Professor, Diga. deixa eu perguntar uma coisa. Essa não invariância da Hamiltoniana tem alguma relação de por que é mais interessante usar, por exemplo, o Lagrangiano, quando a gente está falando de teoria quântica de campos e não Hamiltoniana? Não diretamente, acho que não é essa a vantagem. Outra. A vantagem de usar a Lagrangiana porque a formulação de Feynman usa a Lagrangiana. E a formulação de Schrödinger, tudo usa a Hamiltoniana, mas em teoria de campos é mais vantajoso trabalhar com integrais de caminhos, essas coisas. Não tem a ver diretamente com o fato dessa invariância, não. Tá certo. Obrigado. Deixa eu só dar então. Por que essas transformações não são preservadas automaticamente? Então, uma das razões é que o momento ele está atrelado à coordenada e às velocidades por essa equação. Então, se eu faço uma transformação de coordenadas, a transformação dos momentos já está meio conectada com ela não pode ser qualquer coisa. Então, só para dar um exemplo que a gente vai ver mais para frente, né? Exemplo. Se eu fizer uma transformação do tipo, vou fazer em um grau de liberdade só, a nova variável Q é uma função f da variável original Qzinho, nós vamos mostrar que o P associado, o Pzão associado, tem que ser dado por Pzinho sobre f de Qzinho. Essa transformação é canônica. Qualquer outro P que você tente aqui, qualquer outra função de Pzão que você tente, você não vai conseguir respeitar essa invariância canônica. Tá? Então, essas coisas estão atreladas pelo fato como a construção é feita. Então, a pergunta é, primeiro, como gerar transformações canônicas e por que fazer transformações canônicas? Qual que é a utilidade de transformações canônicas? Então, deixa eu dar, então, o último passo da motivação. Então, por que isso é interessante? Então, apesar de a gente não poder fazer qualquer coisa e isso ser invariante, a gente tem a vantagem de poder misturar posições e momentos dentro da mesma transformação. Então, o que eu chamo de nova coordenada, pode ser uma função da antiga coordenada e do antigo momento. Eu posso misturar as coisas no espaço de fase. Então, eu tenho uma vantagem que eu posso misturas de Q e P, tá? Para gerar meu novo Qzão e Pzão. Então, imagina o seguinte, imagina que você tem uma Hamiltoniana H de Qzinho e Pzinho, são suas coordenadas originais, e você tem suas equações de movimento, e elas são muito difíceis de resolver. Então, imagina o seguinte, que você faz uma transformação canônica, então você encontra novas coordenadas e novos momentos, que além de preservar as equações de movimento, essa transformação é tal que a nova Hamiltoniana, então existe uma Hamiltoniana, tá? Então isso aqui vai respeitar essas equações de movimento, tá? Se eu conseguir uma transformação canônica, e imagina que a transformação é tal que a nova Hamiltoniana K seja função só do Pzão. Então, você elimina a dependência de Qzão fazendo uma transformação canônica esperta.
Então, se você conseguir isso, conseguir uma transformação canônica que elimine a dependência dos Qs na Hamiltoniana, então, olha só, vamos olhar aqui para as equações de movimento. Pesa um ponto, então, né, se a gente conseguir fazer isso, pesa um ponto vai ser zero, porque é dH de Qzão. Não tem o Q na Hamiltoniana, então todos os P's são constantes. O Qzão ponto vai ser dK de P. Certo? Como o K só depende do P, eu derivo em relação ao P, isso aqui é uma certa função de P. Certo? Eu vou chamar de omegão a derivada de K em relação a P. Como o P é constante, essa função é constante. E, portanto, Q de T vai ser Q0 mais ômega T. Certo? Então, se eu conseguir achar essa transformação canônica, eu consigo integrar as equações de movimento de uma forma muito simples, certo? Então, eu tenho o Pzão de T e o Qzão de T, e as variáveis originais, Q de T e P de T, eu inverto a transformação, certo? Calculo aqui a transformação inversa, volto para as coordenadas originais e substituo aqui dentro a solução que eu encontrei. Então, Q de T vai ser o Qzinho calculado em Qzão de T, que é Q0 mais ômega T, P0 e T. Então, a gente integra as equações de movimento sem ter resolvido nenhuma equação diferencial, né, a não ser essa equação trivial Q ponto igual a constante. Então, o fato de eu poder misturar Qs e Ps me permite reescrever a Hamiltoniana de formas que são muito mais simples de tratar do que na forma original. Se eu conseguir fazer isso, eu consigo resolver o problema nas coordenadas novas, né, e transformo de volta, uso a transformação inversa e eu tenho a solução nas coordenadas originais. Então, essa é a grande motivação dessa teoria de transformações canônicas, é poder, através de escolhas apropriadas de coordenadas, que são misturas não lineares das coordenadas e momentos originais, eu poder resolver o problema. A questão é como achar essas transformações, como saber se a transformação é canônica, etc. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, vamos ver como que a gente consegue fabricar transformações canônicas. Nós vamos gerar transformações canônicas aos montes. A gente vai descrever um procedimento onde a gente pode produzir transformações que são garantidamente canônicas, mas que não necessariamente vão ser úteis. Tá? E depois eu vou fazer a coisa inversa. Eu vou, dado uma transformação que me parece útil, eu vou checar se ela é canônica ou não. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, vamos ver esse primeiro método, que é chamado de método das funções geratrizes. Então, a ideia é a seguinte. Eu começo com um conjunto de coordenadas canônicas, Qzinho e Pzinho. Então, eu sei que o sistema, né, as equações de movimento do sistema são dadas por essas equações aqui. E eu sei também que essas equações eu posso obter a partir do princípio variacional. Ou seja, se eu pegar a integral de L dt, né, escrevendo L como pq ponto menos h, e impor que a variação disso é zero, né, mantendo os caminhos fixos no começo e no fim, eu faço a variação e vejo que, impondo que isso é zero, eu obtenho as equações de movimento de Hamilton. A gente fez isso numa dessas aulas passadas. Muito bem, então imagina que você fez uma transformação agora de coordenadas e momentos, então você tem um novo Q e um novo P, função dos antigos, dos originais. Se essa transformação é canônica, então existe uma Hamiltoniana, existe uma função K, tal que a dinâmica é dada por esses caras aqui. Muito bem, se a dinâmica é canônica, então eu posso pensar o seguinte, então se eu fizer um princípio variacional nas novas coordenadas e momentos, né, se eu impor que a variação de Pzão, Qzão ponto menos K igual a zero, mantendo
essas novas coordenadas fixas nos extremos, e eu sei que esse cálculo aqui leva a isso, certo? Só estou trocando o nome das coordenadas, fazendo a variação de L e dt, mantendo os Qs constantes, eu levo as equações de movimento. Então, se a transformação for canônica, isso aqui deve ser verdade, certo? Deve existir um princípio variacional nessas novas variáveis, que então automaticamente me leva nas equações de movimento. Então, a pergunta que a gente faz é o seguinte: dado que isso aqui acontece, então, dado que isso aqui é verdade, em que condições isso aqui também é verdade? Tá, essa é a pergunta que a gente vai responder agora. Então, dado que o princípio variacional funciona nas coordenadas originais, em que condições ele vai funcionar nas coordenadas transformadas? Porque se ele funcionar, isso aqui implica nas equações de movimento e o problema está resolvido. Tá, então, vamos tentar ver se a gente entende isso. Por favor, me interrompam se a linha de argumentos não está muito clara, porque isso aqui é um pouco, de fato, sofisticado, um pouco sutil, algumas dessas passagens. Então, vamos lá. Então, diga. Eu tenho uma pergunta, assim. Uhum. Eu percebo que em toda essa formulação, né, Uhum. o P e o Q, ele é colocado, acho que matematicamente falando, em pé de igualdade, né? São coordenadas do sistema. Exato. Mas elas estão relacionadas a momento e a posição, né? Isso. Quando a gente começa a fazer essas transformações que misturam Q e P, Uhum. essa interpretação de momento e posição, ela vai por água abaixo, certo? Vai por água abaixo no seguinte sentido: existe, por exemplo, uma transformação canônica onde o Qzão é igual ao Pzinho e o Pzão é igual ao Qzinho. Você troca o papel de Q e P. Então, o que é coordenada e o que é momento deixa de fazer sentido nesses termos, né? Você pode levar um ou outro. Porque eu ficava pensando, quando a gente derivava a hamiltoniana em relação às coordenadas para tirar o P ponto, né? Uhum. Tinha muito a ver com a gente pegar a parte do potencial, né? Exato. Quando a gente deriva, tem a força e o P ponto e tal. Agora, isso daqui meio que foge, né? Dessa interpretação. Exato. E a gente Exato. matematicamente falando. Né? Não, exato. Não, você tem toda a razão. Tanto é que, por exemplo, nesse tipo de aplicação, onde você faz uma transformação, onde a nova hamiltoniana passa a depender só dos momentos. Então, você vê que, né, como assim? O que aconteceu com a... O potencial, né? O potencial, exato. Você fez uma salada com as coisas. Então, você embrulha tudo, né? Você trata Q e P como simplesmente coordenadas no espaço de fases e faz o que quiser com elas. Então, você tem essa liberdade de misturar, né, nessas transformações, só que não é qualquer transformação que você pode fazer. Se fizer uma transformação maluca, não vai dar certo. Na aula que vem, eu vou fazer explicitamente essa conta, porque você vê, dado a transformação, eu posso calcular quem que é Q ponto, eu posso derivar isso aqui em relação ao tempo, fazer as derivadas parciais, dQi, dQzão i, dQzinho j, Qzinho j ponto, etc., usar as equações de movimento e ver o que dá. E esse cara não necessariamente vai poder ser escrito dessa forma. Então, não é qualquer combinação de Q e P que mantém a estrutura canônica. Então, a gente ganha de um lado por poder misturar coisas, mas perde porque nem tudo dá certo. Então, a gente tem que ter certeza que está fazendo a transformação correta, né? A transformação tem que ser canônica para que todo o formalismo, todas as propriedades do sistema hamiltoniano possam ser aplicadas. Então, nós vamos dar exemplos aqui, acho que ao longo do processo talvez vai ficando mais claro. Beleza, professor, valeu. Então, vamos lá. Então, a pergunta é essa: ó. Dado que eu tenho esse princípio variacional funcionando, em que condições esse novo princípio variacional, né, é o mesmo, né, mas nas novas coordenadas e momentos, também funciona? Tá? Então, vamos ver. Onde é que eu estou aqui?
Então, vamos ver quando... Então, a pergunta é essa aqui, né? Em que situações isso funciona? Então, eu vou dar 3 respostas, as 2 primeiras muito simples, e eu vou fazer o cálculo geral na terceira resposta, que é a resposta completa. Então, a primeira resposta é a seguinte: funciona se PQ ponto menos K, que é a lagrangiana, né, deixa eu só usar aqui a mesma notação que eu quero. Isso. Eu vou fazer também com... Deixa eu escrever com a soma para várias dimensões. Então, se soma de PI, QI ponto, menos K. Então, isso aqui é a lagrangiana nas novas coordenadas. Se isso for igual, se essa soma for igual a essa daqui, então, as coisas trivialmente dão certo, né? Porque você vê, a integral de T1 até T2 desse cara, eu vou usar a convenção de soma para não ficar escrevendo somatório toda hora, dt vai ser igual a esse aqui. Eu vou mostrar isso explicitamente, agora vai ser só um argumento qualitativo. Então, você imagina, eu tenho uma trajetória, eu resolvi o meu problema nas coordenadas originais, eu achei uma trajetória clássica que satisfaz as equações todas. Essa equação é o extremo do funcional de ação, certo? Então, se eu pego essa mesma trajetória, reescrevo nas novas coordenadas de momento, eu espero que a ação dessa trajetória nesse novo espaço transformado também seja um extremo. Certo? Se eu variar um pouquinho a trajetória original, eu vou variar um pouquinho a mesma trajetória no espaço transformado. Se uma coisa é igual à outra, eu imagino que a variação disso vai ser igual à variação disso. Né? Se uma coisa é igual à outra, aí a variação disso aqui é 0, certo? Porque eu estou numa trajetória clássica. A variação disso é igual à variação disso, porque os integrandos são idênticos, e, portanto, uma coisa é igual à outra, isso tem que dar 0. Eu vou fazer essa conta já, mas vamos só deixar, por enquanto, esse caso trivial no ar. Tá? Existe uma outra situação, antes de eu fazer o cálculo completo, a gente vai ver que esses 2 primeiros estão incluídos, é que se eu tiver essa lagrangiana proporcional a outra lagrangiana. Então, elas não precisam ser necessariamente iguais, basta elas serem proporcionais uma à outra. Se eu tiver esse caso, também dá tudo certo, né? Porque se eu fizer a variação, eu calculo a ação, PI, QI ponto menos K. Isso vai ser igual a lambda vezes a variação da outra ação. Então, se essa variação aqui é 0, então o lambda não importa, o lambda é uma constante, a variação do Qzão, Pzão menos K também vai ser 0 e as coisas funcionam do mesmo jeito. O que acontece com essas 2 transformações é o seguinte, elas são inúteis, né? A gente vai... Deixa eu só mostrar aqui, eu já faço o cálculo, a gente vê explicitamente o que eu estou igualando aqui. Então, no caso 1, isso ser igual a isso implica na transformação em identidade. Implica que Pzinho tem que ser igual a Pzão, ou fazer o contrário. O único jeito de uma coisa ser igual a outra é que o Pzão é igual a Pzinho e o Qzão é igual a Qzinho. Se isso acontecer, um lado é igual ao outro, o K é igual a H,
e eu não fiz nada. Certo? É a transformação de identidade, eu não saí do lugar. No caso 2, ele é um pouquinho mais geral. Né? No caso 2, eu posso... deixa eu usar a minha anotação aqui. Isso implicaria o seguinte, que a nova coordenada, então, quando que essa soma toda aqui vai ser igual a essa daqui. Então, uma possibilidade, uma solução é a seguinte, que o Qzão é proporcional ao Qzinho, o Pzão é proporcional ao Pzinho, certo? O produto, então, se eu fizer calcular o lado esquerdo, Qzão ponto menos K, de Qzão, Pzão, isso aqui daria o quê? Ó? Mi vezes Ni, soma de Pzinho, Qzinho ponto, menos K. Que eu vou calcular, então, Qzão é Mi Qzinho, Pzão é Mi Pzinho e P. Então, quando que isso aqui é lambda vezes Qzinho, Pzinho, deixa eu adicionar mais uma folha, menos o H. Então, se eu escolher lambda igual a esse produto e K de Mi Q, opa, aqui é Mi Q, T, igual a, deixa eu passar para baixo aqui para não ficar muito apertado, a mini H de Q. Tá, ou seja, se eu escolher, se eu fizer uma transformação de escala, então isso aqui é uma transformação que não é tão trivial, o Qzão é Mi vezes o Qzinho, Pzão é Mi vezes Pzinho, então eu estou fazendo uma transformação de escala, o produto desse Mi com Ni tem que ser o coeficiente lambda, para esse produto da lambda Tzinho, Qzinho, e além disso, K tem que ser lambda H, certo? Então, K tem que ser lambda vezes H. Então, isso aqui é uma transformação de escala, certo? Onde eu posso, se eu quiser inverter isso aqui, escrever em termos de Qzão, Pzão e T. Isso aqui é Qzão sobre Mi, Pzão sobre Ni e T. Tá, então, se eu falar que os integrantes, eu quero que o princípio de variação seja satisfeito num sistema e no outro de coordenadas. Então, eu digo, então eles são proporcionais, porque a variação de um é zero, a variação do outro vai ser zero também. Tá, então, isso, a solução mais geral que eu posso fazer disso é que eu tenho uma transformação. Desculpa, eu tenho uma transformação de escala. Então, o que eu escalo o quê? Escalo P, e a newtoniana nova é igual à newtoniana antiga nas coordenadas escaladas vezes esses fatores. Tá? Eu escalo a energia também do sistema. Ou seja, é uma transformação também meio que inútil. Então, deixa eu fazer qual que é a transformação geral, aí a gente revê esses dois casos mais triviais que eu estou fazendo assim um pouco na mão, né, sem mostrar muito em detalhe. Mas, então, qual seria a condição em que a variação nas coordenadas originais ser igual a zero implica que a variação nas coordenadas novas também seja igual a zero. Então, vamos tentar olhar esse caso. Então, veja só, deixa eu colocar o problema novamente. Né? Dado que a variação dessa integral aqui, somada em I, é igual a zero, e, portanto, as equações de Hamilton são satisfeitas nas coordenadas originais,
quando a transformação, então, Q, vou escrever assim, função de Q, P e T, PI, função de Q, P e T, satisfaz variação de Pzão, Qzão ponto menos K, dt igual a zero. Tá? Então, se eu fizer dado o de cima, eu consegui o de baixo, eu sei que eu vou ter as equações de movimento corretas. Dois detalhes importantes. Quando a transformação satisfaz isso aqui? Então, essa é a pergunta. Então, dois pontos importantes. A variação de cima, nas coordenadas originais, tem que ter Q1 e Q2 fixos. Né? Os pontos, a trajetória sai de Q1, vai até Q2, esses pontos são fixos, então não tem variação nos extremos. Certo? Portanto, nas novas coordenadas, eu quero o mesmo tipo de condição. Se eu fixar as novas coordenadas em T1 e T2, eu quero as equações de movimento satisfeitas. Certo? Eu quero o mesmo tipo de procedimento. E última coisa, que é uma coisa importante. A lagrangiana, ela não está unicamente definida. Você lembra que a gente pode somar a derivada total de uma função de Q. Né? Então, o terceiro é o seguinte, se eu fizer... Vou tirar isso aqui para ficar melhor. Se eu fizer integral de T1 até T2, PI, QI ponto, menos H, dt. Vamos já colocar aqui dentro. Mais. Então, se eu somar na lagrangiana a derivada total de uma função de Q e de T, eu obtenho as mesmas equações de movimento. Tá? Eu tenho essa liberdade de somar essa função derivada total. Né? Por quê? Porque a variação desse termo adicional é sempre zero. Então, a integral da derivada é a própria função. Então, isso aqui é o f calculado em Q2, T2, menos f calculado em Q1, T1. Como Q1 e Q2 estão fixos, eu não posso variar. Essa variação é zero e ela nunca contribui para nada. Tá? Então, eu tenho uma liberdade de definir a minha lagrangiana a menos de uma função desse tipo. Tá? Então, muito bem. Então, a solução então, do problema é a seguinte. Então, quando que a gente... Eu vou apagar essa folha que eu não vou usar, eu acabei escrevendo à toa. Então, a solução é assim. Que a lagrangiana, então, nas novas coordenadas, aquele ponto, menos K, ele deve ser igual a uma constante vezes... Aqui esse parênteses está no lugar errado, deixa eu só ajeitar isso aqui. Ele deve ser igual a uma constante vezes a lagrangiana original, isso. Mas, eu vou usar menos aqui, porque é só convenção, uma derivada total de uma função de Qzinho, Qzão e T dt. Então, a minha afirmação é a seguinte, se a lagrangiana nas novas coordenadas
for igual a uma constante vezes a lagrangiana original, mais ou menos, né, uma derivada total em relação ao tempo de uma função só das coordenadas originais e das coordenadas finais, então isso aqui vai valer. Então, impondo que a variação seja zero nas coordenadas originais, vai implicar variação zero nas coordenadas novas. Tá? Vamos fazer essa conta e ver que isso aqui é verdade. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso aqui. Só um segundo aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou calcular. Então, a prova é assim. Prova. Eu vou calcular a variação da integral entre T1 e T2. Agora, eu vou usar a convenção de soma. Pi, Qi ponto, menos K, dt. Certo? Eu quero calcular essa quantidade, eu quero zerar isso aqui, mantendo os quesões fixos nos extremos. Isso aqui, então, é igual a lambda vezes integral de T1 até T2 de Pi, Qi ponto menos H dt, menos a variação, né? Variação disso aqui. Então, eu estou integrando em T1 e T2 e calculando a variação. Tá? Né? Vendo se esse cara é um extremo ou não ao longo da solução correta. Menos, então, a variação integral T1 até T2 df dt. Pode depender do tempo também. Dt. Tá? Então, vale dos dois lados. O lado direito, eu vou abrir, então, esse último termo. Então, veja, isso aqui deixa eu trocar de cor, é a variação de f de Q2, Q2, T2, menos f de Q1, Q1, T1, certo? Que é integral da derivada, é a própria função calculada entre os extremos, eu tenho que fazer a variação desse cara. Então, vamos escrever mais uma linha aqui. Então, isso é igual a lambda variação da lagrangiana original menos h dt menos, vamos abrir esses deltas aqui. Então, delta dessa função f. Então, eu vou escrever isso aqui como menos df de Q2 delta de Q2 menos df de Qzão 2 delta de Qzão 2 mais, menos que menos a mais, df de Qzinho delta Qzinho df de Qzão delta Qzão. Esses caras todos aqui, que na verdade têm índices, né? Eu tenho Q no ponto final. Deixa eu só acertar os índices aqui. É o QI no ponto final, QI no ponto final, mesma coisa para as outras. Pode ter várias coordenadas. Qzão I no ponto final, Qzão I no ponto final, I no ponto inicial, I no ponto inicial. Certo? Somado sobre isso. Só fez regra da cadeia. Deriva, delta aqui. Certo? Então, tá. Então, a variação dessa ação é igual a todos esses termos aqui. Então, agora vamos impor nossas condições, né? Então, se a variação da ação original, Pi, Qi ponto, menos H dt, igual a zero, quando... Quando delta Q1 e delta Q2 são zero, então, quando os extremos estão fixos, essa variação é zero. Eu sei disso
porque eu estou supondo que as minhas equações de movimento são satisfeitas. Tá? Então, se isso é verdade, então o que sobrou dessa equação toda? Então, se isso é zero, quando... Deixa eu usar na linha de baixo. Se isso aqui é zero, quando isso é zero e isso é zero, então sobrou variação de T1 até T2 de P, Q ponto, menos K, igual... O que sobrou? Então, sobrou as partes do df dqzão no ponto final e no ponto inicial. Certo? Então, se vale nas coordenadas originais, então o que acontece? Se eu fixo agora ΔQ2 e ΔQ1 igual a zero, essa variação é zero. Tá? Então, portanto, só para concluir, aí que repassa aqui o argumento, portanto, a variação nas coordenadas originais vai ser zero, quando ΔQzão final e ΔQzão inicial for zero. Tá? Então, se eu zerar, isso aqui vai ser igual a zero, sempre que isso for zero e isso for zero. Tá? Ou seja, se eu impor que a relação que existe entre as coordenadas originais e as coordenadas transformadas for dessa forma, para qualquer função f de Qzinho e Qzão, então a variação dessa ação é nula se eu fixar os seus extremos, desde que a variação original seja nula, fixada os seus extremos também. Né? Então, repetindo mais uma vez. Então, esse cara que a gente quer mostrar, a gente quer que isso aqui seja zero, né? Quando o ΔQzão inicial e final seja zero, isso leva as equações de movimento, e isso vai ser zero desde que eu zere os caras originais também. Tá claro ou está confuso? Isso aqui não é trivial, é difícil de explicar, eu não sei se eu consegui passar a ideia completa. Mas a ideia dessa demonstração é encontrar uma relação funcional entre as coordenadas originais e as coordenadas transformadas. Então, que eu estou afirmando para vocês que é essa daqui. Essa é a relação funcional que eu devo ter entre coordenadas originais e coordenadas transformadas para garantir que a transformação seja canônica. Então, como é que eu garanto isso? Eu garanto que ela é canônica se a variação disso for zero, quando os ΔQzões forem fixos. Então, vamos ver se isso é verdade. Calcula a variação disso. Dá a variação original e esse monte de caras aqui que vem dessa liberdade, essa função adicional que eu adicionei. Então, aí eu olho para esse e falo, olha, legal. Então, se isso aqui é zero, quando isso é zero, isso implica que esse lado direito é zero, se isso for zero, isso for zero, e está aí, eu tenho minhas equações de movimento satisfeitas. Professor, Diga lá. Essa função f, ela apareceu num capítulo da Lagrangiana como uma proposta de argumento, né? Para que até no livro está escrito que talvez não seja a mais adequada, né? Que essa f, como a Lagrangiana não é única, quando essa f aparece os delta p's, certo? Só que a gente não precisa impor que os delta p sejam zero, porque a própria derivada era zero, não é isso? Aí são duas coisas que são importantes também, mas deixa eu... Então, o que acontece? O princípio variacional, vamos lá no começo, o princípio variacional aqui, né? Esse aqui. Opa, peraí que está demorando, aí, está chegando, aí.
esse aqui de cima. Então, esse princípio variacional aqui leva as equações em movimento se eu impor que os ΔQ são fixos. Eu não preciso impor que os ΔP são fixos. Certo? Então, sim, isso eu entendi. Mas a lagrangiana, porque ali o que está dentro o integrando é a lagrangiana, certo? Isso, certo. Porque essa lagrangiana, ela também seria válida para o mesmo problema se ela tivesse uma função f que dependa só de Pode θ, quê? só de quê? Isso. Certo? Daí, Certo. no capítulo da lagrangiana, se eu não me engano, aparecia esses termos em ΔPs também, quando você adicionava essa função na lagrangiana. Não, então, Bom, tudo bem. Talvez eu esteja... Não, a coisa é assim, não, mas isso é um ponto importante. Quer dizer, aqui, por que quando a gente tem essa liberdade extra, a gente adiciona só uma função de quê? Né? Mesmo aqui que eu estou fazendo coisas no espaço de fase, a minha afirmação é que eu posso adicionar uma função só de quê? Eu não posso adicionar aqui uma função de Q e P. Se eu adicionar uma função de Q e P, eu vou ter deltas P's aqui aparecendo. E ΔP não é fixo. Quem é fixo são só os Qs. Então, mesmo nessa formulação onde a lagrangiana é PQ ponto menos H, está escrito em termos de P e Q, a minha única liberdade é de adicionar função de Q. Tá? Porque eu imponho que eu quero saber qual que é a trajetória, né? O que a gente está fazendo aqui a gente está buscando uma trajetória que sai daqui e chega lá, né, com esses caras fixos. Então, dentre todos os caminhos, né, que conectam esses dois pontos, o caminho correto é aquele que extremiza a ação, mas sempre mantendo os extremos fixos. Então, mesmo quando a gente vai para essa formulação que a gente às vezes chama de princípio de Hamilton, mas chama, não é modificado, né, que a gente substitui a lagrangiana por PQ ponto menos H, a minha liberdade continua sendo de uma função de Qzinho e Qzão. Tá? Porque eu não posso fixar coisa demais, senão eu não acho solução. Tá? E, professor, além disso, esse é o caso não trivial, né? Ou seja, as transformações que a gente vai fazer vão se encaixar nessa categoria. Certo? Isso, então. Porque senão seriam transformações óbvias, só de... Né? Por exemplo, se você vai girar os eixos, eles vão aparecer nesse F. Isso, exatamente. Então, esse F a gente vai chamar de função geratriz da transformação canônica. Dado um F, eu vou abrir agora essa relação. Então, não sei se está assim, mais ou menos claro o porquê que isso aqui é correto. Né? Por que isso aqui é correto? Porque quando eu integro e faço a variação desse cara, aparece a variação disso e aparecem os 4 pontos de contorno. Então, se isso aqui é zero, quando 2 daqueles pontos Qzinhos são zero, então esse aqui vai ser zero quando os pontos Qzão forem zero. Então, a variação que a gente busca é a variação original, mas esses 4 termos de contorno aqui. Aí você fala, não, legal, porque quando isso é zero, né, para delta Qzinhos fixos, então aquilo vai ser zero os deltas Qzões fixos. Então, a coisa funciona. Né? Então, isso mostra que essa relação funcional ela me leva a transformações canônicas para qualquer que seja o F. Tá? Vamos ver. Uma coisa. Diga lá. Esses 3 termos que a gente falou agora, eles precisam ser nulos separadamente, certo? Isso, separadamente. Isso. Então, a ideia é assim, eu estou supondo, então, que a variação da ação original é zero quando esses dois são zero. Então, isso é zero quando eu fixo esses caras. E aí, o que sobra é a variação do grandão, né, para os Qzões finais. Então, se isso tudo acontecer, se isso for zero quando isso é zero, então isso vai ser zero quando isso for zero também. Essa é a lógica da coisa. Então, dado que 1 é zero, então, dado que tudo isso aqui, né, se anula,
então a variação dessa ação é zero nas coordenadas originais, então a variação da ação vai ser zero nas novas coordenadas, se eu garantir esses dois zeros também. É engraçado, né, professor? Porque tem um pouco de momento aí dentro desses quesões também, né? Mas... Então, vai ter isso, aqui vai conectar tudo. Então, o que a gente vai fazer, então, aceitando esse argumento, né, que esse tipo de forma funcional garante o princípio variacional, então garante as equações de movimento, isso aqui vai gerar implicitamente a transformação canônica. Eu vou fazer essa conta agora e fazer uns exemplos, para a gente ver que tipo de coisa a gente está obtendo aqui. Beleza, professor, só uma coisa. Eu consigo ver que a gente conseguiria tirar transformações disso, só que para mim não é óbvio que disso eu conseguiria tirar todas as transformações possíveis. Então, na verdade, não. A gente vai ver que isso que a gente fez aqui, isso que eu fiz aqui, existem 4 formas de fazer a mesma coisa que são ligeiramente diferentes. Eu já vou mostrar aqui. Na verdade, eu vou mostrar a segunda forma, as outras duas são quase que a mesma coisa, mas aqui não dá para gerar tudo. Por exemplo, bom, vamos ver. Eu vou... deixa eu fazer essa continha aqui, depois eu comento sobre essa outra... essa questão, se isso aqui tem tudo, né? Se está o caso mais geral aqui. Acho que é a ordem lógica. Isso. Então, vamos ver o seguinte. Então, eu vou fazer uma coisa que todo mundo faz, a gente pode escolher não fazer, mas simplifica. Esse coeficiente lambda aqui, ele é, na verdade, responsável só por uma transformação de escala. A parte não trivial está contida na F. Então, eu vou fazer lambda igual a 1, tá? Por conveniência, para não ficar carregando lambda, mas depois vocês podem fazer como exercício, repetir isso aqui com lambda fixo, aí só para ver o que acontece. Tá? Mas para simplificar as contas, então eu vou fazer o seguinte, vou fixar lambda igual a 1, tá? Porque isso aqui é só transformação de escala, de certa forma é trivial, e eu vou então impor aquela relação, PI, QI ponto, menos K, igual PI, Qzinho ponto, menos H, menos DF dt, certo? Essa é a relação. O DF dt, eu já vou abrir aqui, ó. DF dQi, QI ponto, DF dPi, PI ponto, menos DelF, DelT, certo? Isso aqui é o DF dt que estava na relação funcional. E agora eu vou resolver isso aqui comparando termos. Então, vamos lá. Termos em Qzinho ponto. Esses daqui... Aqui está somado em I, né? Vamos colocar a soma, que nós estamos escrevendo a soma explicitamente. Tem uma soma em I e uma soma em I aqui. Então, igualando os termos em Qzinho ponto, eu vou falar que PI... Opa, sem ponto. PI é igual a DelF, DelQI. Então, se eu igualar esses caras aqui, cada um desses termos aqui, na verdade, com cada um desses daqui, né, igualo o coeficiente em QI ponto, então PI igual a DF de QI, eu cancelo isso com isso. Agora eu olho, deixa eu ver, PI ponto, o que aconteceu aqui? Deixa eu ver se eu perdi, o que eu perdi aqui. Ah, não, desculpa, vocês estão dormindo também, olha, eu perdi, aqui não é P, né? O F é F de Qzinho e Qzão, né? Não F de Qzinho e Pzinho. Aqui eu fiquei pensando. Eu comi bola aqui, vocês acabaram não vendo também, então aqui é menos soma em I, DF de Qzão ponto,
certo? Depende de Qzinho e Qzão, e do tempo. Então, muito bem. Então, eu igualei esses caras, esses coeficientes com esse. Agora, eu vou igualar os coeficientes do... Mas, mesmo assim, deixa eu ver aqui, por que eu estou... não, tá certo. Pzinho, Qzinho, ponto... Ah, não. Gente, nós estamos dormindo aqui de fato, né? Isso, olha só. Tudo isso aqui que é igualdade, né? Então, eu igualei esse com esse. Agora, eu vou igualar esse com esse. Tá? Os termos em Qzão, ponto. Então, isso igual a isso. Fica difícil, às vezes, de ver aqui no iPad. Então, eu vou escolher Pzão I igual a menos df dqi. Tá? Então, com isso, esses coeficientes eu igualo com esses coeficientes eu igualo com esses, certo? E sobram só os termos hamiltonianos. Tá? Então, eu vou escolher agora o K de Q, E e T igual a H mais del F del T. Tá? Então, esse aqui é o... Então, vamos ver como que isso aqui define a transformação canônica. Então, em primeiro lugar, a gente viu o seguinte: se essa função geratriz depender explicitamente do tempo, a nova hamiltoniana não é a hamiltoniana original, ela tem um pedaço a mais. Tá? Então, como é que isso aqui define a transformação canônica? Vamos colocar os argumentos da F aqui. Ó. Então, esse conjunto de equações... Então, quantas equações a gente tem aqui? I vai de 1 até N. Então, eu tenho N equações no primeiro conjunto, mais N no segundo, mais a relação das hamiltonianas. Então, essas N equações, PI igual a DF, DQI, Qzinho, Qzão e tem, são N equações. Eu posso, em princípio, resolver essas equações e tirar o Qzão como função do Qzinho, Pzinho e de T. Certo? Eu tenho o Qzão aparecendo aqui, eu inverto e escrevo em função de Qzinho e Pzinho. Achado, então, esse cara, eu jogo na segunda equação. Então, agora, o PI, eu calculo df dqi, e isso aqui eu volto a calcular em Qzinho, Qzão de Qzinho, Pzinho e T, que eu já achei em cima, e de T. Aí eu vou ter o que eu resolvo, né? Eu isolo o Qzão e Pzão em termos do Qzinho e Pzinho, e eu tenho minha transformação canônica explícita, então, dada por essa função geratriz. Tá? E, se a transformação for dependente do tempo, eu tenho que lembrar que a nova hamiltoniana é a hamiltoniana original, né? Que eu escrevo em termos de Qzão e Pzão, mais um pedacinho que é o df/dt. Então, a gente muda a hamiltoniana também. E com isso, então você fala, ó, qualquer que seja a função f, eu garanto que essa transformação aqui vai ser canônica. Tá? Só que, como é que eu sei qual que é a f boa que resolve o meu problema? Eu, em princípio, não sei ainda, né? Mas a gente já vai explorar um pouquinho mais esse aspecto. Deixa eu só dar um exemplo bem simples antes da gente continuar. Um exemplo. F igual a Qzinho vezes Qzão. Tá? Então, F depende de Qzinho e Qzão. Eu tento o produto Qzinho e Qzão, uma transformação independente do tempo. Então, o que acontece aqui? Quais são as equações? Então, Pzinho, então, um grau de liberdade só, é df de Qzinho, então, deriva aqui, dá o Qzão. Qzão menos df de Qzão dá o Qzinho. Então, vamos resolver agora. Vamos inverter. Aqui é meio trivial, né? Mas, então, o Qzão é igual ao Pzinho, e aqui tem um menos, né? Tem um menos, deixa eu corrigir aqui. Menos Qzinho. E o Pzão
é menos Qzinho. Ou seja, eu faço uma rotação no espaço de fase. Tá? Eu tenho meu espaço de fase aqui original, Qzinho e Pzinho. Então, agora eu vou chamar esse eixo aqui de Qzão e esse aqui de Pzão. É como se eu rodasse o sistema de eixos. Então, isso aqui é uma transformação canônica. Vamos verificar explicitamente que isso aqui é uma transformação canônica, né? Então, eu tenho Qzinho ponto, eu tenho uma... Veja que a transformação ser canônica ou não independe da newtoniana, não tem nada a ver com a newtoniana. A transformação é canônica e ponto. Qualquer que seja o sistema que você esteja interessado. Então, imagine que você tem um certo sistema H e suas equações de movimento. Então, quem que é o Qzão ponto? Qzão ponto é Pzinho ponto. Pzinho ponto é menos dH de Qzinho, certo? Agora, H, então vamos ver quem que é a nova newtoniana, né? Então, a nova newtoniana é a newtoniana original, né? A transformação não depende do tempo, então eu só pego a newtoniana original e recalculo onde tinha Qzinho, eu ponho menos Pzão, e onde tinha, onde tinha, não, eu ponho Qzão, não, tá certo, onde tinha Qzinho, eu ponho menos Pzão, e onde tinha Pzinho, eu ponho Qzão, certo? Então, ou se eu quiser inverter, né, H de Qzinho, Pzinho, é o K calculado em menos Pzão, Qzão. Então, você vê, dH, então vamos continuar lá, Qzinho ponto, menos dH de Qzinho. Então, isso aqui eu posso escrever como menos dK, então, derivar em relação a Qzinho é a mesma coisa que derivar o K em relação ao seu argumento, né? E, como tem um menos aqui, eu troco o sinal. Então, Q ponto fica del K, del Pzão, e se você calcular aqui o P ponto também, então Pzão ponto é menos Qzinho ponto, que é menos dH de Pzinho, e derivar H em relação a Pzinho é derivar o K em relação a Pzão. Tá? Então, você vê que as equações para as novas coordenadas, elas de fato são canônicas, Qzão ponto é dK de Pzão, Pzão ponto é menos dK de Pzão, onde o K é o próprio H calculado nas novas coordenadas. Então, e mantém a estrutura canônica no espaço de fase. Tá? Então, de fato, professor, diga. Só uma coisa, vamos pensar um caso simples em que o meu Qzinho seja posição mesmo, seja algo medido em metro, e o meu P seja o nosso momento que a gente está acostumado, massa vezes velocidade. Uhum. Para mim, é muito estranha essa transformação canônica, porque parece que a gente está bagunçando as unidades, né? É uma coisa estranha. A nossa nova coordenada de posição agora vai ter unidade de momento, e o nosso momento novo vai ter unidade de posição. Isso é algo muito estranho. Não, é estranho mesmo, mas é isso mesmo. A gente bagunça tudo, mistura tudo, e aqui, você vê, isso aqui é um exemplo muito simples, né? É só Qzinho, Qzão, você só está trocando um pelo outro, mas essa transformação canônica pode ser super não linear. Então, por exemplo, o Qzão pode ser raiz quadrada de Pzinho mais tangente de Q, pode ser umas coisas malucas, assim. Né? Então, você realmente perde esse conceito de coordenada em momentos. São coordenadas em momentos generalizados que não têm a dimensão usual. De fato, isso vai para o espaço. Você perde isso mesmo. Mas, professor, Pode falar, Lucas. Imagino que na hora de dar a resposta final, você faça essa transformação inversa, né, para que você tenha uma expressão em que você possa interpretar.
Eu acho que até foi isso que o professor sinalizou ali um pouco antes, né? Uhum. Que no final você faz a transformação inversa Isso. e você fica realmente com um Q de T e um P de T Que como são, de fato, interpretação de isso. coordenada. E momento. Não, exatamente. Quer dizer, toda essa parafernália, ela vai ser muito útil para resolver o problema, para extrair informações que seriam difíceis de extrair nas coordenadas originais, só que, eventualmente, você transforma tudo de volta e tem sua solução. Porque a ideia é assim, né? Se você conseguir uma transformação que te simplifique muito o problema, você resolve o problema nessas coordenadas malucas novas e volta para trás. Então, você troca a integração das equações de movimento por uma transformação de variáveis, né? Você muda de variáveis e consegue resolver. E a gente vai ver que isso tem um poder além disso também. A gente vai ver que isso dá para a gente extrair informações que sempre dá para fazer de outro jeito, mas ficaria muito mais complicado. Professor, Diga. também dá para ver aí, né, como que essa função f é ela que gera a transformação, né? Exato. Então, acho que daí o nome. E daí, assim, e ela gera sempre transformações canônicas, desde que eu escolha a f apropriada. Isso. Desde que eu escolha ela, dependendo só das coordenadas. Isso, exatamente. Então, por exemplo, a dificuldade, a vantagem é o seguinte: você pode inventar qualquer função que você quiser, qualquer f que você quiser, que a transformação vai ser canônica. O problema é que a transformação que resulta dessa f que você escolheu pode ser totalmente inútil, né? Você tem um problema na mão que você quer resolver e o que você quer é achar uma transformação que seja apropriada para aquele problema. Então, como é que você faz? Você fica chutando Fs até que você encontre uma que dá certo? Então, é um pouco... o problema não está assim totalmente resolvido ainda, né? Você garante que é canônico. Então, você pode ter uma coleção de transformações canônicas, você pode testar uma a uma no seu problema, mas é muito difícil você saber, enquanto você não inverte, não faz essas relações, essas derivadas aqui, saber qual que é a transformação que vai resultar da f que você escolheu, né? Então, aqui você vê, eu podia colocar uma f que é o quadrado desses caras, qzinho ao quadrado vezes qzão ao quadrado. Vai dar uma transformação aí. Mas para que ela serve, a gente não sabe. Então, é uma coisa ainda um pouco... É bacana, é legal, é bastante útil, como a gente vai ver, mas ainda não é completo. Tá? A gente vai chegar lá. Então, então, essas equações aqui que estão em azulzinho, elas são, a gente pode falar assim, isso aqui é uma maneira de gerar transformações canônicas. Você escolhe a f que você quiser, escreve essas diferenciais, resolve por qzão e pzão em termos de qzinho e pzinho, você tem o k em função de h e de f dt, e pronto, você tem seu sistema reescrito em novas coordenadas. Então, isso aqui, tem outras formas de fazer isso? Então, isso, primeiro, né, não sei se foi o Daniel ou foi o Lucas que perguntou, isso aqui engloba todas as transformações possíveis? Então, veja só, como eu fixei esse lambda igual a 1, né, eu estou tirando essas transformações de escala, essas equações que estão aqui, elas não conseguem gerar a transformação identidade, por exemplo. A transformação identidade é uma transformação útil, porque às vezes você quer fazer uma transformação, você quer fazer teoria de perturbação, você quer uma coisa que seja muito próxima da identidade. Então, é bom partir da identidade. E aqui não tem um f que eu escolha que me dá pzinho igual a pzão, qzinho igual a qzão. Não dá para gerar essa transformação com esse tipo de formalismo. Então, isso aqui não é completo. Tem outras transformações canônicas que não estão incluídas nesse conjunto aqui. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz para incluir o que está faltando. Então, vai ter uma outra categoria de função geratriz, com equações muito parecidas, o mesmo tipo de truque, só que elas cobrem mais ou menos o que está faltando dessa f. Tá? Então, vamos tentar dar uma olhada nisso. Depois eu vou fazer mais uns exemplos e a gente fecha por hoje.
Então, tá. O que está faltando, então, é o seguinte. Deixa eu voltar aqui para trás. Então, o tempo todo eu estou falando para vocês isso aqui, né? Que se a gente fizer a variação, vou fazer em um grau de liberdade só para não ter muito índice, dt igual a zero, com os extremos fixos, isso me leva às equações de movimento corretas de Hamming. Muito bem, existe uma forma alternativa de fazer esse princípio variacional que também funciona. Então, qual que é a ideia? Então, lembrem que o tempo todo eu estou insistindo nesse fato que a gente está tentando buscar soluções, né, para pontos fixos, pontos extremos fixos. Então, a trajetória sai daqui e vem para cá, tá, com os extremos fixos. E esse princípio variacional, quando ele é zero, ele acha a trajetória correta. Muito bem. Por que fazer isso com Q1 e Q2 fixos? Eu podia, por exemplo, quando a gente resolve a equação de movimento de Newton, a gente não fixa Q1 e Q2, a gente fixa Q1 e P1, ou Q1 e V1. A gente dá a posição e a velocidade, e daí sai uma trajetória. Fixando Q1 e Q2, também tem uma trajetória. Então, eu preciso de duas quantidades, certo? Ou Q1 e Q1 ponto, ou Q1 e Q2, e por que não P1 e P2? Né? Então, na verdade, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no espaço de momentos. Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte, que se eu fizer a variação de menos P ponto Q menos H dt, impondo que P1, que os momentos sejam fixos nos extremos, ou seja, eu refaço essa conta no espaço de momentos, também dá certo. Então, se eu fixar P1 e P2, também dá certo. Esse princípio variacional também leva às equações corretas. E notem que eu troquei aqui, né, o sinal e onde está a derivada. O que eu fiz aqui? Isso aqui é inspirado exatamente nessa transformação canônica. Ó. Se eu trocar Q por P e P por menos Q, isso é uma transformação canônica, isso não altera o meu sistema. Então, se eu olhar para cá, ó, troca P por Q, esse por esse, troca Q por menos P, eu tenho esse princípio variacional aqui, isso deve funcionar. Então, vamos fazer essa conta e ver que isso aqui também funciona. Então, vamos fazer essa variação. Vou escrever de novo aqui, menos P ponto Q, menos H dt. Então, isso aqui é igual integral, T1 até T2, menos delta P ponto Q, menos P ponto delta Q, então eu faço uma variação, menos DH dQ dQ, menos DOH del P dt. Certo? Essa é a variação completa desse cara. Esse termo aqui em delta P ponto, a gente integra por partes. Né? É o truque de sempre. Então, a gente usa aqui que integral de delta P ponto Q é igual a ddt. Isso aqui é a mesma coisa que ddt. Deixa eu fazer melhor aqui. Integral ddt de delta P, certo? Eu troco a derivada com o delta, que dt, então não fiz nada por enquanto. E agora integro por partes. Isso aqui é ddt de delta P vezes Q, que sai da integral, menos Q ponto, passo de dt para o outro lado, delta P dt. Tá, então, se eu impor que os delta P's estão fixos,
Então, imponho que esses caras aqui estão fixos nos extremos, eu posso substituir esse primeiro termo por menos o termo trocado. Tá? Então, vamos voltar lá para a cor preta. Então, aquele tudo pode ficar escrito como integral de T1 até T2, tem um menos aqui na frente, então vai trocar. P ponto delta Q, del H, del Q, del H, del P, delta P, dt. Então, como é que eu imponho isso aqui igual a zero? Eu vejo que eu posso igualar, então, os termos em delta P. Então, eu vou ter que Q ponto tem que ser igual a del H, del P. Mato os termos em delta Q. Então, com isso, então, impondo que isso é zero para todo delta Q e delta P, eu tenho que ter Q ponto dHdP, P ponto menos dHdQ, que são as equações de movimento corretas. Então, tem uma simetria. Tudo que eu fiz em coordenadas, eu posso fazer em momentos também. É como em mecânica quântica. Você tem a representação de coordenadas e você tem a representação de momentos. Você pode fazer o cálculo numa ou na outra. O que você não pode é dar condições de contorno excessivas. Eu preciso de duas, certo? Ou eu fixo as posições, ou eu fixo os momentos, ou a posição em momento inicial, ou a posição em momento final. Duas coisas que eu preciso fixar. Então, existe também uma versão no espaço de momentos do princípio variacional. E a ação tem essa forma, menos P ponto Q, menos H. Então, a gente troca um com o outro e tem um sinal que aparece aí da transformação. Professor, eu acho que esse sinal aparece lá embaixo também. Vamos ver, tem um sinal aqui. Então, vamos ver. Na equação de movimento, já, quando você igualou, eu acho que o Q ponto é menos. O Q ponto... E é invertido, e seria invertido mesmo porque a gente trocou esse sinal realmente, ou não? Q ponto... tá, Q ponto... Então eu vou igualar delta... Não, tá certo. Tá certo, tá certo. Q ponto, eu igualo delta P com delta P. Isso, tá certo. Professor... Eles estão do mesmo lado, eles estão do mesmo lado. Peraí, pode falar. Não, desculpa, eles estão do mesmo lado da equação, por isso que eu me confundi no sinal. Certo. Então, professor, eu não estou por essa página. Você vai ali para eu contar para uma coisa? Então, ali que aparece o menos P ponto Q menos H. Isso aí acaba tendo a mesma forma do que a transformada de Legendre que tem que fazer no exercício 5, né, do capítulo anterior, quando a gente vai passar para P ponto e Q ponto. Eu achei curioso isso. É verdade. Lá você tem uma... Isso, eu me lembro desse problema. É algo parecido, fica desse formato, né? Agora... Você tem que fazer exatamente isso, né? Para chegar na resposta. Eu achei curioso porque quando a gente fez essa mudança das coordenadas, essa transformação canônica, a gente chegou numa forma ali que acaba sendo igual a transformada de Legendre que a gente precisava fazer no exercício. É curioso. Agora não estou conseguindo ligar uma coisa com a outra, por que é a mesma coisa. Mas vou pensar depois. É curioso que seja a mesma, né? Então, exatamente isso que eu pensei. Eu também não consigo conectar, mas é bem curioso. Deve ter alguma relação. Não sei, porque é muito parecido. Tá. Vou pensar nisso, ver se tem algum vínculo que a gente pode fazer. É verdade. Então, mas naquele caso, a transformação é com a lagrangiana ali, né, no lugar da hamiltoniana, certo? Isso, quer dizer... E aí a gente vai encontrar uma outra hamiltoniana, né? No caso do exercício? No caso do exercício, isso. Isso, a gente tem que encontrar uma hamiltoniana, depende de Q ponto e P ponto, é isso, né? Como é que é? Eu não me lembro mais do exercício. Isso mesmo, professor. É isso mesmo, tá. Ô, Lucas, o ponto é que a hamiltoniana já é uma transformada de Legendre, né? Então, como se você fizesse duas transformadas de Legendre. Uma por Q e... enfim, então daí acaba sendo a mesma coisa aí. Não, entendi que é uma transformada de Legendre, mas já em cima da hamiltoniana, né? Já nesse caso aqui, diferente do exercício. Lá você tem um L de Q ponto e T, e você passa por uma outra função de Q ponto e P ponto, né? Aqui você vê não sei se é exatamente a mesma coisa, pode ser
Vou Não, dar é uma verdade, olhada, aparece um finalzinho, aparece um sinal. Agora que o Lucas falou, é verdade. tá, Porque foi um menos, não é exatamente a mesma. É parecido, mas não é. tá bom, tá bom. Beleza, então. Leon, você tem... como é que é a sua pergunta aqui? Junto com o capô. Depois a gente faz esse exercício e dá uma espera, mas acho que não deve ser exatamente a mesma coisa, não. Professor, Beleza. Diga. aproveitando o que você falou, eu resolvi um exercício dessa última lista do capítulo 4, e realmente, né, quando eu resolvi a equação diferencial, eu quis usar Q inicial e Q final, né? Porém, para resolver, para eu chegar numa expressão, eu acabei determinando Q1, então, desculpa, a velocidade inicial, certo? Só que daí eu escrevi a velocidade inicial em termos do De ponto que final. Seria mais ou menos esse o procedimento, né? Esse procedimento. É isso mesmo que tem que fazer, exatamente. Não tem muita saída, é isso mesmo. Porque quer dizer, quando você determina o ponto final, sabendo o ponto inicial, você determina já imediatamente o momento inicial também, né? Seria mais Exato. ou menos isso. Isso. O interessante de você escrever as coisas em termos de Q1 e Q2 é que você sabe que as derivadas da ação em relação a esses Qs vão te dar os Ps, né? Então, você pode recuperar depois os momentos só derivando. Mas é isso, o jeito de fazer é esse mesmo. Você resolve com condições iniciais, que é mais fácil, né? E depois você reescreve a velocidade inicial em termos do Q1 e Q2. É isso mesmo. Perfeito. Obrigado. Então, vamos lá. Deixa eu só, então, tentar falar a parte que falta aqui. E aí, acho que não sei se vai dar tempo de fazer muito exercício, um exemplo a gente faz na aula que vem. Então, o que a gente ganha sabendo que existe essa outra forma de fazer a variação, né? Então, a ideia é a seguinte: eu vou resolver o mesmo problema que eu resolvi antes. Então, dado que eu sei que tem duas formas de princípio variacional que funcionam, eu posso falar o seguinte, então vamos voltar para o meu problema inicial. Eu tenho aqui a minha lagrangiana nas coordenadas originais e eu quero que valha o princípio variacional nas coordenadas novas. Então, em vez de igualar isso aqui, o que a gente fez, né? A gente tinha feito isso. Eu tinha igualado esse cara. Peraí, deixa eu fazer exatamente o que a gente fez antes, para não ficar confuso. A gente tinha feito assim. Soma QI ponto menos K. Nós igualamos, então, com QI ponto menos H, menos um DF dt. Tá feio aqui, eu estou meio sem apoio, tá? Minha letra saindo de feio. Deixa eu me apoiar melhor aqui. DF dt. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer algo assim. Em vez de igualar isso com o lado direito com o lado esquerdo, eu vou usar aqui do lado esquerdo o novo princípio variacional. PI ponto menos H. Só que agora, a função, a liberdade que eu tenho, qual que é? Qzinho, porque o princípio variacional nas coordenadas originais é o mesmo, e Pzão. Porque quem está fixo nas coordenadas novas são os momentos. Eu estou usando, né, o princípio variacional aqui na forma onde os Pzões estão fixos para as coordenadas novas, e eu estou igualando isso com a forma onde os Qzinhos estão fixos nas coordenadas originais. Então, a minha liberdade passa a ser agora, faltou o dt aqui, em Qzinho e Pzão. Certo? Então, se a gente fizer integrar e fizer a variação da ação, o que vai aparecer quando eu fizer a variação aqui? Vai aparecer a função f calculada
né, quando eu fizer a variação, deixa eu só escrever, não quero fazer a conta toda, vai aparecer, então, f, né, eu integro e faço a variação. Então, a integral da derivada é o f, no ponto final, menos o ponto inicial. É a variação disso aqui. Então, quem que é essa variação? É df dq2 delta q2 mais df de P2 delta P2 dq1 df de P1 delta P1. Então, qual que é o argumento que eu vou usar? Que quando isso é zero e isso é zero e a variação original é zero, sobra isso, isso com isso. Então, impondo que os delta Pzões sejam zero nos extremos, eu vou implicar que a variação disso é zero e segue as equações de Hamilton da mesma forma. Tá? É a mesma conta, é a mesma ideia, só que a liberdade que eu tenho agora é de Qzinho, porque eu estou usando o princípio variacional na forma original, de um lado, mas Pzão, porque eu estou usando o princípio variacional modificado na coordenada nova. E com isso, eu tenho uma função geratriz que depende agora de Qzinho e Pzão, e não de Qzinho e Qzão. É uma forma similar, mas um pouco diferente. Tá? Eu já vou escrever as equações de movimento. E eu posso fazer variações arbitrárias disso. Ó. Eu posso manter esse cara no formato original e trocar esse por formato novo. Então, aí eu vou manter o Qzão e o Pzinho fixo, ou eu posso usar os dois no formato novo e manter Pzinho e Pzão fixos. Qualquer combinação disso funciona, porque eu imponho que o princípio variacional original funcione e isso leva à implicação que o novo vai funcionar se a variação correspondente for zero no começo e no fim. Tá? Então, existem, na verdade, 4 combinações de funções geratrizes que eu posso fazer. Eu posso ter funções que dependem de Qzinho e Qzão, Qzinho e Pzão, Qzão e Pzinho, Pzinho e Pzão. Né? Eu posso combinar essas coisas de diferentes maneiras e chegar a equações que são ligeiramente distintas umas das outras. Tá? Deixa eu só abrir isso aqui antes de... Vamos abrir essas equações e ver que tipo de equação geratriz a gente chega. Né? Então, eu vou fazer a mesma conta que eu fiz no outro caso. Então, olha só. Eu tenho menos pi ponto Qzão menos K igual a soma Pzinho, Qzinho ponto menos H menos soma df de Qzinho I ponto, df de Pzão I, Pzão ponto, menos delf delta. Então, vamos igualar termos iguais e ver o que acontece. Então, os termos em Pzão, eu tenho esse com esse. Então, eu vou ter que Qzão I, eu igualo com df de Pzão I. Os termos em Qzinho, esse com esse. Então, Pzinho I, df de Qzinho I. E K igual a H mais delf delta. Então, é um conjunto de equações muito parecidos, só que agora a função geratriz depende dos Qzinhos e dos Pzões, e né, as coordenadas que faltam, né, o Qzão e o Pzinho, a gente obtém dessa forma. Então, novamente, isso define uma transformação canônica implícita pela forma de f. Notem que os sinais aqui são positivos, os sinais originais que eu tinha aqui, onde é que está? Aqui, ó. Um é positivo, o outro é negativo.
a forma da hamiltoniana é a mesma. Tá? Então, existem 4 formatos de fazer essas coisas. Essa F de Qzinho e Qzão é chamada F1, a F de Qzinho e Pzão é chamada de F2, e assim por diante. Tem a F3, tem a F4, elas têm sempre esse mesmo tipo de formato, né? Não é para decorar isso, mas o K é sempre H mais DF dt, e eles definem a transformação canônica implicitamente. Tá? Então, aqui, só como exemplo, se eu tiver a transformação Qzinho vezes Pzão, isso aqui é a transformação identidade. Ó, Qzão é df de Pzão, é Qzinho, Pzinho é df de Qzinho e é Pzão. Então, isso aqui, essa forma da função geométrica, que a gente chama de F2, de Qzinho e Pzão, ela contém a transformação identidade. A forma 1, Qzinho e Qzão, não dá. Não tem como você gerar a transformação identidade a partir dela. Então, assim... Professor, diga lá. Eu não sei se eu entendi completamente como, né, agora você provou, né, deu um exemplo de como que essas Fs são as outras Fs, né, que faltaram. O motivo é porque ela satisfaz aquela versão alternativa do princípio variacional? Isso, quer dizer... Não, acho que você já entendeu a pergunta. Isso, eu acho que é isso. Quer dizer, existem mais de uma relação funcional conectando coordenadas antigas e novas, né? Conjunto de coordenadas de momentos antigos e novos. Aquela que a gente viu lá é uma. Essa daqui é uma forma alternativa de conectar coordenadas em momentos que também funciona. Então, não existe uma única forma de fazer isso, existem pelo menos 2, na verdade existem 4, né, que a gente pode alternar essa forma nova de um lado para o outro, e a gente espera que esses 4 contenha todo o universo de transformações canônicas. Eu não sei se existe uma prova de que toda a transformação canônica pode ser escrita como uma dessas transformações, mas eu acho que sim, eu acho que dá para provar que qualquer transformação canônica pode ser escrita em termos de uma função geratriz que se encaixa num desses formatos. Mas, às vezes, tem um formato específico, né? Tipo, a identidade tem que ser desse tipo Qzinho e Pzão. Então, só assim para concluir, eu sei que já está ficando um pouco tarde, mas existem, então, 4 maneiras de fazer transformações canônicas via funções geratrizes. Na verdade, deixa eu ver se eu tenho aqui, vocês vão acompanhando comigo, eu vou copiar essa tabelinha aqui, ó. Deixa eu chegar para vocês. Aí, essa daqui eu vou, deixa eu ver se eu consigo colocar ela na página nas notas na aula ali. Como é que a gente faz aqui? Isso aqui. Pronto. Aqui. Então, tá aí. Ó. Então, se a gente combinar todas essas formas, você tem aqui a forma original. Então, é um F, uma função geratriz de Qzinho e Qzão. Essas são as relações que definem a transformação canônica. E a nova hamiltoniana é sempre H mais df dt. Se você faz princípio variacional original numa e modificado na outra, você tem essa F2 de Qzinho e Pzão, ou você pode inverter, modificado na original e normal nas coordenadas novas, tem a F3, ou você pode fazer Pzinho e Pzão, modificar o princípio variacional dos dois lados, né, o conjunto de equações é sempre parecido, só que vai alternando um sinal aí, né? E qualquer uma delas gera transformações canônicas. O problema todo, eu queria, só antes de terminar, a gente tem uns minutos ainda, eu queria dar 2 exemplos, dar um exemplo, pelo menos, que é muito bacana
e que ilustra a profundidade, eu acho, dessa teoria toda aqui. Embora ela seja bem abstrata, né? Então eu realmente recomendo que vocês deem uma olhada no texto lá, vejam. Isso aqui está bem também feito no Goldstein. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para motivar a importância de a gente fazer tanta conta, tanta abstração nesse problema. Então, olha só, eu falei para vocês que então, essa transformação do tipo F2, ela contém a transformação identidade, certo? Então, se a gente fizer F2 igual a Qzinho vezes Pzão, a gente gera a transformação identidade. Então, vamos fazer o seguinte. Opa, peraí. Exemplo. Depois a gente faz mais. Eu vou gerar uma transformação canônica com esse tipo de função aqui, que é o seguinte. Ela vai ser a identidade mais epsilon. Então, epsilon vai ser um parâmetro pequeno, vai ser uma transformação próxima da identidade. E a função que eu vou adicionar aqui é a própria função hamiltoniana calculada em Qzinho e Pzão. Então, eu tenho uma função hamiltoniana do meu problema, onde tem Qzinho, deixa Qzinho mesmo, onde tem Pzinho, eu troco por Pzão, e eu uso isso como parte da minha função geratriz. Tá? Então, vamos ver que tipo de transformação canônica é gerado pela hamiltoniana. Tá? Então, a gente está usando a hamiltoniana como função geratriz, um pouquinho além da identidade. Então, vamos lá. Transformação F2, um grau de liberdade só. Então, eu sei que Pzinho é igual a df de Qzinho. Então, vamos derivar o F da Pzão, né? Deriva o primeiro termo em relação a Qzinho, deriva o segundo em relação a Qzinho. Lembra que epsilon é pequeno. Segunda equação de transformação é o Qzão igual a df de Pzão. Então, df de Pzão é Qzinho mais epsilon del H del Pzão. Então, vamos resolver agora. Vou escrever Qzão e Pzão em termos de Qzinho e Pzinho. Vou inverter essa transformação. Então, vou começar com Qzão. Qzão é igual a Qzinho mais epsilon dHdP. dHdP é Q ponto, certo? Pelas equações de movimento. Isso aqui seria Q ponto, mas você veja que eu tenho o H escrito em termos de Qzinho e Pzão. Né? Então, eu vou fazer o seguinte. Em primeira ordem, deixa eu tirar o igual, eu vou substituir, então, em primeiro lugar, onde tem o Pzão, por Pzinho. Por que eu vou fazer isso? Porque o Pzão é o Pzinho, certo? Olha a primeira equação, mais uma correção de ordem epsilon. Então, como eu já tenho um epsilon aqui na frente, trocar Pzão por Pzinho é uma correção de ordem epsilon quadrada. Tá? Então, eu posso fazer isso aqui. Até a ordem epsilon, eu estou ok. E agora eu uso que dH de Pzinho é Qzinho ponto. Vamos deixar ela assim por enquanto. Vamos olhar a equação do Pzão agora. Então, Pzão é Pzinho, passa, né, esse termo aqui para o outro lado. Então, fica menos epsilon del H del Qzinho. Novamente, o H está calculado em Pzinho e Pzão. Faz o mesmo truque. Então, em primeira ordem, eu posso trocar o Pzão por Pzinho e o erro que eu cometo é de ordem superior aqui. dH de Qzinho, quem que é? É menos Pzinho ponto, pela equação de movimento. Então, veja que o Qzão, ele é simplesmente o Q calculado em T mais epsilon. Certo? É o Q de T mais epsilon Q ponto. E o Pzão é o P calculado em T mais epsilon. P mais epsilon P ponto. Ou seja, a hamiltoniana é a função geratriz da evolução temporal, que é o que faz todo sentido, certo? Então, a hamiltoniana é o que gera a evolução temporal. E se vocês olharem para se vocês lembrarem da mecânica quântica, vocês lembram que em mecânica quântica,
o operador de evolução temporal é E a menos I HT sobre H cortado. Se o T é pequeno, né, então uma evolução temporal infinitesimal, isso aqui é 1 menos I HT sobre H cortado. Ou seja, é a identidade mais a HT. Isso é exatamente o que está escrito aqui. Ó. A F2 é a identidade mais εh. Tá? Então, o paralelo que a gente começa a fazer com formalismo quântico, algumas coisas, fica muito mais evidente, né, quando a gente começa a entender um pouquinho melhor essa estrutura toda do formalismo hamiltoniano. Então, esse aqui é um exemplo que eu acho bem interessante. Eu vou fazer um outro a aula que vem, hoje já está tarde. Então, aqui a gente vê que a hamiltoniana é a função geratriz de transformações da evolução temporal infinitesimal, né? Eu só fiz isso aqui infinitesimalmente. Se a gente quiser fazer para tempo finito, né, fazer o equivalente disso, né, não só a sua primeira ordem, a gente vai ver que quem gera a evolução temporal finita é a ação clássica, é a própria função ação clássica. Ela pode ser usada como função geratriz. Tá? Então, a gente vai começando a ver conexões, né, que são bastante bacanas aí. Então, peraí. Diga lá. Deixa eu te perguntar uma coisa, sobe um pouquinho. Aí, quando você escolheu essa F2, você não escolheu só hamiltoniana, tem esse termo Qzinho Pzão. Isso, que é a identidade. Se eu não tiver o zero, essa é a identidade. Então, a identidade assume uma forma um pouquinho mais estranha aqui, né? Esse Qzinho Pzão é a transformação de identidade. Que você só tirar, né, matar o epsilon aqui, dá Pzinho igual a Pzão, Qzinho igual a Pzão. Então, é a transformação de identidade. Então, ele é a identidade mais epsilon H, muito parecido com a coisa quântica. Tá certo. Só mais uma coisa, professor. Ali que a gente pega e faz a aproximação até a ordem mais baixa de trocar o Pzão por Pzinho, tem como fazer com mais cuidado? Isso que eu não estou conseguindo ver e arrumar bem na minha cabeça. Tá bom, tá. Então, aqui é o seguinte, vamos fazer essa passagem de novo aqui. Deixa eu pegar a primeira equação, né? Então, Qzão é Qzinho, vou escrever de novo aqui, mais epsilon, del H, então vamos ver direitinho, del H, del Pzão, certo? Isso aqui é uma função de Qzinho e Pzão, certo? Por outro lado, o Pzão é Pzinho mais epsilon del H del Qzinho. Então tá, então vamos olhar para isso aqui, né? Então vamos olhar para a primeira equação de novo. Então, esse Pzão que está aqui, esse cara aqui, eu vou substituir por esse. Então, eu vou fazer Qzão igual a Qzinho mais epsilon. Então, eu derivo, imagina que a gente derivou essa função dHdt, isso vai ser uma certa função, vamos dar um nome para esse cara aqui, ó. Essa derivada aqui vai ser uma certa função de Qzinho e Pzão, certo? Derivo dá uma outra função de Qzinho e Pzão. Vamos jogar ela aqui. Então, nesse Pzão agora, eu vou substituir a equação de baixo. Pzão é igual a Pzinho mais epsilon alguma coisa. Vou chamar essa função aqui de G. Cuidado que tem um sinal aí. Não sei se isso vai mudar alguma coisa. No P, né? No P tem um sinal. No P tem um sinal, tá certo. Tem um sinal de menos que vão trocar para ficar de... Não vai mudar, mas é bom fazer direito. Vai ter um menos aqui. Isso, então, aqui vai ter... Então, onde tem o Pzão, eu vou substituir, então, por Pzinho menos epsilon G de Qzinho e Pzão, certo? Então, só troquei esse argumento pela segunda equação. Então, eu tenho esse epsilon aqui, epsilon é pequeno. Então, agora eu vou expandir essa função f como f de Qzinho, Pzinho, mais f',
calculado em Qzinho, Pzinho, tem esse epsilon aqui na frente, vezes esse delta aqui, que é outro epsilon G. Tá, eu estou expandindo, né? Vou expandir a F em torno de epsilon igual a zero. Então, fica F calculado em Pzinho, Qzinho, mais a derivada de F calculada em Pzinho, Qzinho, vezes esse argumento aqui. Então, isso aqui vai ficar o Qzinho, F de Qzinho, Pzinho, e isso aqui é de ordem epsilon 2 agora. Eu tenho esse epsilon que estava aqui na frente, mais o epsilon da expansão, ficou um cara da ordem de epsilon 2. Tá, e quem que é o F de Qzinho, Pzinho? O F está aqui em cima, né? Ele é simplesmente a derivada de H, só que onde tem Pzinho, Pzão, eu estou substituindo por Pzinho. Tá certo, agora vou colocar, professor. Eu não tinha me dado conta que você tinha que usar a outra equação para calcular cada uma. Eu estava tentando... Isso. Eu estou usando que o Pzão é quase o Pzinho, né? Então, como o Pzão é quase o Pzinho, a correção é de ordem epsilon, então isso gera um cara de ordem epsilon 2. Tá certo, obrigado, professor. Nada. Então é isso, a gente chega por hoje, está nessa aula meio pesada. Na aula que vem, eu retomo um pouco isso aqui, faço um resuminho. Eu quero fazer mais uns outros exemplos que são interessantes para mostrar a utilidade desse tipo de construção, e depois a gente vai refazer as transformações canônicas de um jeito que, na verdade, é mais pedestre, é mais simples de entender do que esse de funções geratrizes, e essas duas formas se complementam uma a outra. Tá? Aqui a gente dá um F, acha uma transformação que é canônica, mas a gente não sabe para que ela serve, porque a gente não consegue adivinhar, e do outro lado, a gente pode, dado uma transformação, checar se ela é canônica ou não diretamente e ver se ela é útil para a gente. Mais algum comentário, alguma pergunta? Deu para acompanhar? Ficou muito no ar? Acho que tudo certo, professor. Com os exemplos vai ficando mais claro, né? Isso. Acho que na hora que vem a gente faz mais alguns exemplos, acho que fica legal. Então, tá bom, gente. Então, acho que é isso por hoje. A gente se vê na quarta-feira e continua a partir daqui. Valeu, professor. Boa semana. Até quarta. Falou, gente. Valeu, professor. Tchau, professor. Falou, gente.